Oi, pessoal. Aqui é o Anderson e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como funcionam, o que são, qual a estrutura, os genes e os genomas dos procariotos. Né? Nesse primeiro momento, a gente vai entender primeiro como é que os genes e os genomas se comportam nos organismos procariotos, porque eles são as formas de vida mais simples. Mas já nessa aula, a gente vai começar a pontuar algumas diferenças mais importantes, algumas diferenças principais existentes entre os genes e os genomas dos procariotos e dos eucariotos. Beleza? Então, como a gente viu ao longo das nossas últimas aulas, né, no núcleo dos eucariotos e no nucleóide dos procariotos, a gente encontra o material genético, o DNA, né, que quando se encontra completamente condensado, a gente chama isso de cromossomo, mas na maioria das vezes, dentro do ciclo celular normal, né, esse material genético ele é encontrado na forma de cromatina, material genético associado a proteínas de compactação. Nos procariotos, as proteínas de compactação mais importantes são as NAPs, proteínas associadas ao nucleóide. Nos eucariotos, as proteínas de compactação mais importantes são as histonas. Independentemente disso, a gente espera encontrar em algum ambiente favorável no interior da célula a molécula ou as moléculas de DNA desses indivíduos. Muito bem. Então, o DNA, se a gente pudesse fazer uma analogia com um livro de receitas, a gente poderia interpretar a molécula de DNA como um grande livro de receitas e cada gene seria um capítulo desse livro que é responsável por alguma receita em especial. Então, se uma molécula de DNA fosse como um livro de receitas da Ana Maria Braga, um capítulo para fazer uma lasanha seria um gene. Um capítulo para fazer um pudim seria outro gene. Um capítulo para fazer um risoto seria outro gene. O que é um gene? É um pedaço da informação da molécula, é um pedaço da molécula que tem informação capaz de ser codificada, informação capaz de ser passada adiante, informação capaz de ser transcrita em RNA. Então, caso o RNA produzido seja um RNA do tipo transportador ou um RNA do tipo ribossômico, o processo para por aí mesmo e esse RNA já vai exercer a sua adequada função dentro da célula. Se o RNA produzido for um RNA do tipo mensageiro, então essa molécula de RNA vai ser encaminhada até um ribossomo para que o ribossomo faça a tradução e produza a proteína a partir dessa informação do gene. Então, um gene é uma unidade de informação, é uma sequência de informação que está presente na molécula de DNA, não é uma molécula de DNA inteira, é só um pedaço da molécula de DNA que tem informação para ao menos um produto. Se esse produto for um RNA do tipo mensageiro, então esse produto vai ter a capacidade então de dar origem a uma proteína. Então, o conceito de gene seria mais ou menos esse. Nos procariotos, a regulação da expressão gênica é bastante simples. A grosso modo, nos organismos procariotos, ou os genes são completamente ativos, ou os genes são completamente inativos. A gente viu que as proteínas associadas ao nucleóide exercem algum papel fundamental nessa regulação da expressão gênica, né? Mas a gente vai ver aí ao longo das nossas próximas aulas que outros mecanismos também podem estar associados à regulação da expressão gênica de procariotos. Mas, basicamente, quando um gene ele é ativo, o que isso quer dizer para mim é que ele está sendo expresso. Quando um gene está ativo, a gente usa essa expressão para indicar que a informação daquele pedaço de DNA está sendo transcrita em RNA. E mais uma vez, se for um RNA do tipo transportador, ribossômico ou qualquer outro que não seja RNA mensageiro, o processo de fluxo da informação gênica para por aí mesmo e esse RNA vai exercer uma função específica na célula. Mas se o RNA produzido for do tipo mensageiro, então essa informação ela ainda vai ser passada adiante para que o ribossomo execute a informação. Com base nessa informação, o ribossomo vai ser capaz de produzir uma proteína. Muito bem. Qual é a estrutura de um gene? Como é que a gente consegue identificar que aquela sequência de informação é um gene? Basicamente, um gene é dividido em pelo menos três partes fundamentais. Duas partes ou regiões reguladoras
e uma parte ou região codificadora. As regiões reguladoras são duas, que a gente encontra uma no começo do gene e uma no final do gene. A primeira sequência reguladora a gente chama de sequência reguladora proximal. A segunda sequência reguladora a gente chama de sequência reguladora distal ou ajusante. Essa primeira aqui, proximal, também pode ser chamada de sequência reguladora amontante. É um termo que também pode aparecer aí nos livros de biologia molecular. Mas o que me importa saber é que existe uma no início do gene e uma no final do gene. Essas sequências reguladoras têm importante função de flanquear o gene, ou seja, são as sequências reguladoras que indicam onde é que o gene começa e onde é que o gene acaba. São as sequências reguladoras que me dizem onde é que está o começo da informação, e aí é nesse ponto que a transcrição vai começar, e onde é que está o final da informação, e aí é nesse ponto que a transcrição vai acabar. A informação propriamente dita é encontrada entre essas duas sequências reguladoras. E a informação propriamente dita está na região que a gente chama de região codificadora. Olha como é óbvio o nome. A região codificadora é a região do gene que possui o código propriamente dito. É a região do gene que possui a informação que vai ter que ser passada adiante na forma de RNA. E, como essa informação aqui é o que vai ser passado adiante, na maioria das vezes é essa região do gene que ocupa o maior espaço, né? De 90% a 95% do tamanho do gene é ocupado pela região codificadora. O restante é região reguladora, proximal e distal, ou sequência reguladora amontante e ajusante, né? Quaisquer desses termos podem ser utilizados sem nenhum problema. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, essa imagem foi retirada do livro do Arnaldo Zarra, né, Biologia Molecular Básica, que é o livro que eu recomendo para vocês, tem uma didática bem simples, além do Watson e Crick, que é a literatura clássica. O que a gente está vendo aqui, imaginem que essa fita dupla helicoidal preta e vermelha é a molécula de DNA. Né? Então ele está mostrando aqui em vermelho uma fita que começa 3 linhas do lado de cá e acaba 5 linhas do lado de cá, e em preto uma fita que começa 5 linhas do lado de cá e acaba 3 linhas do lado de cá. Né? Tudo como manda o figurino, do jeito que a gente viu. Dupla hélice helicoidal antiparalela. Uma fita é 5 linhas, 3 linhas, outra fita é 3 linhas, 5 linhas. Então, isso aqui é um pedaço da molécula de DNA inteira que a gente encontra na bactéria ou no eucarioto. E o que a imagem está mostrando para a gente é que existe um primeiro pedaço dessa molécula, que é a região reguladora a montante, a primeira, a proximal. Existe outro pedaço dessa molécula, que é a região reguladora a jusante, né, ou a distal, a que aparece no final do gene. E toda a informação que a gente encontra no meio da molécula, entre as duas regiões reguladoras, é o que a gente chama de região codificadora. É essa região codificadora do gene que tem informação que vai ser passada adiante na forma de RNA. O que é que indica para as moléculas que realizam a transcrição onde é que o gene começa e onde é que o gene termina? Ora, são as regiões reguladoras. É nas regiões reguladoras que a gente encontra os sítios de início da transcrição e de término da transcrição. Olha como é simples de entender. É na primeira região reguladora, logo no final dela, que a gente encontra o sítio de iniciação da transcrição. Existe uma região aqui que tem informação que vai indicar para a RNA polimerase onde é que ela vai começar a trabalhar para poder fazer a transcrição. RNA polimerase é o nome da enzima que consegue transcrever DNA em RNA. A RNA polimerase é o nome da enzima que é responsável pelo processo de transcrição. Então, a RNA polimerase sabe onde ela começa a transcrição e onde ela acaba a transcrição, porque no gene existem regiões específicas que dão essa informação para a enzima. No final da primeira região reguladora, a gente encontra o sítio de início da transcrição, ou o sítio de iniciação da transcrição. Para que serve o sítio de iniciação da transcrição?
para indicar para a RNA polimerase onde é que ela vai começar a transcrição. A RNA polimerase começa a transcrição nesse ponto e vai seguindo o gene, vai passando pela região codificadora, atravessando-a por completo, até que chega na segunda região reguladora. E na segunda região reguladora, a gente vai encontrar um sítio de término da transcrição, que tem informação que vai indicar para a RNA polimerase onde é que a transcrição acaba. Então, essas regiões reguladoras têm principalmente essa função de flanquear a região codificadora, com o objetivo de indicar para a RNA polimerase onde é que ela começa a transcrição e onde é que ela acaba a transcrição. E no final do processo, a única informação do gene que vai ser passada adiante na forma de RNA é a informação que a gente encontra na região codificadora. Vale ressaltar ainda que as regiões reguladoras não possuem apenas a função de flanquear o gene e de indicar onde é que o gene começa e onde é que o gene termina. Essas regiões reguladoras, tanto a região reguladora A montante como a região reguladora A jusante, mas principalmente a região reguladora A montante, possui sítios de ligação para o que nós chamamos de fatores de transcrição. Fatores de transcrição são moléculas externas ao DNA que podem se ligar ao DNA, favorecendo ou dificultando o processo de transcrição. Basicamente, existem fatores de transcrição positivos e negativos. E esses fatores de transcrição tendem a se ligar na região reguladora A montante, embora possam haver fatores de transcrição que se liguem aqui na região reguladora A jusante. Em alguns casos mais raros, podem haver fatores de transcrição que se ligam na própria região codificadora. Mas o mais comum é fatores de transcrição que se ligam na região reguladora A montante, na região reguladora proximal. Não é à toa que vocês conseguem perceber pela imagem que a região reguladora A montante é maior do que a região reguladora A jusante, para ela ter mais espaço para poder receber esses fatores de transcrição. Então, fatores de transcrição, basicamente, podem ser classificados em positivos ou negativos. Fatores de transcrição positivos se ligam na região reguladora do gene e facilitam o processo de transcrição. Ou seja, quanto mais fatores de transcrição positivos se ligam na região reguladora, mais esse gene vai ser transcrito em RNA. Mais RNA com essa informação vai estar sendo produzido. Caso fatores de transcrição negativos comecem agora a se ligar nessa região reguladora, a presença desses fatores de transcrição negativos dificulta a vida da RNA polimerase e o processo de transcrição acaba sendo dificultado e o número de cópias de RNA que é produzido a partir dessa informação diminui. Ou seja, quanto mais fatores de transcrição positivos se ligam na região reguladora, mais o gene é expresso, mais cópias de RNA com essa informação são produzidas. Quanto mais fatores de transcrição negativos se ligam na região reguladora A montante, menos o gene é expresso e, consequentemente, menos RNA com essa informação é produzida dentro da célula. Beleza? Então, quando a gente percebe que a RNA polimerase atua sobre um gene, o que a gente espera que aconteça, obviamente, é a transcrição. E a transcrição dá origem a uma molécula de RNA que possui apenas a informação presente na região codificadora. Então, perceba que aqui em cima a gente encontra uma molécula de fita dupla helicoidal antiparalela. É um DNA. A transcrição dá origem a uma molécula de fita simples. Essa molécula de fita simples é uma molécula de RNA. E o RNA, que foi criado a partir do gene, não possui informação nem da primeira região reguladora, nem da segunda. A informação que a gente encontra na molécula de RNA produzida a partir de um gene é exclusiva da região codificadora. Na molécula de RNA, a gente também tem a presença de duas regiões nas extremidades da molécula, que indicam para o ribossomo, né? Essa molécula de RNA produzida aqui foi um RNA mensageiro. Então, ela vai ser encaminhada a um ribossomo para que o ribossomo use essa informação para poder produzir uma proteína.
Nessa molécula de RNA que foi produzida a partir da região codificadora do gene, nas extremidades dela, a gente também encontra algumas regiões flanqueadoras. Essas regiões flanqueadoras na molécula de RNA, a gente chama de regiões UTR. Essa sigla UTR vem do inglês Untranslated Region, que quer dizer basicamente regiões não traduzidas, ou seja, são regiões que não vão ser envolvidas no processo de tradução. E tal como aconteceu para as regiões reguladoras no gene, as regiões UTR no RNA mensageiro mostram para o ribossomo onde é que a informação para a tradução começa e onde é que a informação para a tradução termina. Então, essa molécula de RNA mensageiro, que foi produzida a partir da região codificadora de um gene, é então encaminhada ao ribossomo, e o ribossomo utiliza essa informação e cria uma cadeia polipeptídica, vai ligando os aminoácidos um a um com as ligações peptídicas e vai dar origem a uma cadeia polipeptídica, uma cadeia de aminoácidos que foram ligados entre si através de ligações peptídicas, e que a gente pode chamar simplesmente de proteína. Então, uma vez que a proteína é produzida, ela vai seguir o seu curso na célula, podendo ser transformada ou armazenada ou até mesmo imediatamente liberada. Então, esse é o fluxo básico de informação gênica em uma célula e esse processo acontece tanto em eucariotos como em procariotos. Tanto eucariotos como procariotos possuem genes no seu DNA. Tanto eucariotos como procariotos possuem genes que possuem regiões reguladoras e regiões codificadoras. Tanto em eucariotos como em procariotos, apenas a informação presente na região codificadora é transcrita em RNA. Tanto em eucariotos como em procariotos, o RNA mensageiro possui informação da região codificadora, que é flanqueada por regiões UTR. E tanto em eucariotos como em procariotos, o RNA mensageiro é encaminhado ao ribossomo para que ocorra o processo de tradução, dando origem a cadeias polipeptídicas. Então, esse é o fluxo básico de informação gênica e é parte importante do dogma central da biologia molecular que a gente tem visto desde o início do processo. Né? Aqui a gente viu transcrição e tradução. Aqui a gente só não viu duplicação. A duplicação do DNA é um evento importante que a gente também vai ver ao longo das nossas próximas aulas. Então, eu tenho aqui um videozinho que mostra de maneira bem simples, né, como é que acontece o processo de transcrição. Então, vocês vão ver legendas aqui embaixo, né? Vocês podem pausar esse vídeo e voltar quantas vezes quiserem para poder ver o processo por completo. Eu vou passar ele mudo mesmo, porque o áudio original desse vídeo é em inglês, eu vou passar ele no mudo, e aí eu vou explicando para vocês devagarzinho como é que o processo está acontecendo. Então, o que nós estamos vendo é a molécula de DNA, percebam, né? A dupla fita helicoidal com bases nitrogenadas que são complementares entre si. E aí, nós estamos vendo que a molécula de DNA possui uma sequência, né, de informação que é o que a gente chama de gene, que possui duas regiões reguladoras e uma região codificadora no centro. A primeira região reguladora sinaliza, então, para a RNA polimerase como é que ela vai trabalhar. Então, a RNA polimerase reconhece o sítio de iniciação, desenrola a molécula de DNA, que era helicoidal, separa as duas fitas da molécula de DNA e, utilizando uma dessas fitas como molde, começa a produzir uma molécula de RNA que tem informação complementar a esse molde. Então, a gente vai ver que a molécula de RNA polimerase, a enzima RNA polimerase, vai caminhando por uma das fitas de DNA e vai dando origem a uma fita de RNA que tem informação complementar à que está presente no DNA. A molécula RNA polimerase vai caminhando pela fita dupla de DNA até alcançar o sítio de término. Quando a RNA polimerase alcança o sítio de término, toda a informação presente na região codificadora do gene do DNA já foi transcrita em RNA, a RNA polimerase se desconecta do DNA, o DNA volta a ser exatamente o que ele era antes, e a molécula de RNA mensageiro está pronta e pode ser então encaminhada para os processos subsequentes.
Então, basicamente isso que acontece durante a transcrição. A gente viu nesse pequeno vídeo que, embora a molécula de DNA seja formada por duas fitas complementares e antiparalelas, apenas uma dessas fitas é utilizada como molde pela RNA polimerase. Essa fita de DNA, que é utilizada como molde pela RNA polimerase, a gente chama exatamente assim, de fita molde do DNA. A outra fita de DNA, que não é utilizada pela RNA polimerase, a gente chama de fita codificadora. A gente chama essa outra fita de DNA de fita codificadora porque, embora não seja ela a fita de DNA que esteja sendo utilizada no processo de transcrição, é a informação dela que está sendo passada adiante na forma de RNA. Porque o que acontece? Quando a RNA polimerase atua sobre a fita molde do DNA, ela dá origem a uma molécula de RNA que tem informação que é complementar à fita molde. E a informação que é complementar à fita molde é exatamente a informação que a gente encontra na fita codificadora, já que a outra metade da molécula de DNA precisa ser complementar à primeira fita. Então, parece complicado, mas na verdade é muito simples. Nós estamos vendo aqui uma molécula de DNA, mais uma vez, né? Fita dupla, helicoidal, e esse segmento aqui foi desenrolado para a gente ver o processo acontecendo. A gente tem aqui em cima uma sequência A, T, G, A, T, C, e aí ela continua. A gente tem aqui embaixo uma sequência T, A, C, T, A, G, e aí ela continua. E a gente consegue perceber muito claramente que a informação da fita de cima é complementar à fita de baixo. Para quem não lembra, Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina, formando pontes de hidrogênio. Então fica muito claro para a gente que na molécula de DNA, uma das fitas é 100% complementar à outra. Quando esse segmento de DNA passa pelo processo de transcrição, a molécula de RNA é produzida utilizando uma das fitas de DNA como molde. Então, nesse exemplo aqui que está sendo mostrado para vocês, a fita molde de DNA é a fita de baixo, que começa TA, CT e continua e acaba com TT. A molécula de RNA que está sendo produzida, percebam, possui informação que é complementar à fita molde. A enzima RNA polimerase usa a informação da fita molde do DNA para dar origem a uma molécula de RNA que tem informação complementar à fita molde. E percebam que toda a informação complementar à fita molde é exatamente a informação da fita codificadora, que é essa fita aqui de cima. É muito fácil perceber que a molécula de RNA que está sendo produzida possui exatamente a mesma informação da fita codificadora que está aqui acima. Obviamente, havendo apenas a troca de timina por uracila. Mas a molécula de RNA que está sendo produzida possui a mesma informação da fita codificadora. Por isso que a gente diz que é essa fita codificadora que tem a informação do gene que vai ser passada adiante. Embora não seja essa a fita de DNA que está sendo utilizada pela RNA polimerase para dar origem a uma molécula de RNA, é a informação dela que vai ser passada adiante na forma de RNA mensageiro e, consequentemente, é essa informação que está sendo utilizada para produzir as proteínas. No final do processo, o RNA transcrito é encaminhado então aos ribossomos para que o ribossomo possa construir um polipeptídeo utilizando essas informações. Mais uma vez, o RNA mensageiro possui informação que é dividida em códons. Um códon é uma trinca de ribonucleotídeos do RNA mensageiro que possui informação para a codificação de um aminoácido. Ou seja, a molécula de RNA mensageiro é lida com informações em trincas, aos trios. O ribossomo olha para uma trinca de informação, AUG, e com base nessa informação, adiciona o aminoácido metionina na cadeia polipeptídica. Depois ele faz a leitura de mais uma trinca, AUC. Quando ele olha AUC,
ele adiciona o aminoácido isoleucina na cadeia polipeptídica. E aí passa adiante. A próxima informação no exemplo é UCG. E quando existe UCG, o aminoácido a ser adicionado na cadeia polipeptídica é serina. E esse processo vai continuando até que a proteína seja completamente produzida. Então, mais uma vez, olha como essa imagem, mesmo sendo simples, mostra para a gente muitos processos importantes acontecendo. Nós estamos vendo que o DNA tem informação que está sendo utilizada para produzir uma molécula de RNA. Esse pedaço de DNA que tem informação que vai ser passada adiante na forma de RNA, a gente chama de gene. E essa figura não mostra, mas a gente já sabe que todo gene possui pelo menos uma região codificadora e uma região reguladora ajusante e uma região reguladora amontante. Uma região reguladora amontante e uma região reguladora ajusante. Essa informação aqui no meio, que está sendo transcrita, é a informação da região codificadora. A RNA polimerase é a enzima responsável pelo processo de transcrição. E a RNA polimerase usa uma das fitas de DNA como molde para produzir a sua molécula de RNA. E a molécula de RNA que é produzida pela RNA polimerase possui exatamente a mesma informação da fita codificadora do DNA. Obviamente, havendo apenas a troca de timinas no DNA para uracilas no RNA. E esse RNA mensageiro produzido pela RNA polimerase é lido em códons pelo ribossomo. Então, o RNA transcrito tem informação que é lida de 3 em 3, e cada códon é uma trinca de ribonucleotídeos do RNA mensageiro que possui informação para a adição de um aminoácido na cadeia polipeptídica. Então, essa tabela a gente já viu também ao longo das nossas últimas aulas, e essa tabela mostra a relação existente entre todos os códons e todos os aminoácidos que são codificados a partir desses códons. Essa tabela mostra para a gente, então, a universalidade do material genético. Os códons que codificam para a fenilalanina são os mesmos em todos os seres vivos, eucariotos ou procariotos. Os códons que codificam para a prolina são exatamente os mesmos em todos os seres vivos, tanto eucariotos como procariotos. O fato de que, em todos os seres vivos, não importa se são procariotos ou eucariotos, se são uni- ou multicelulares, se são células animais ou vegetais, enfim, não importa qual ser vivo a gente esteja observando, todo o material genético desse ser vivo vai ser codificado a partir da informação que essa tabela mostra para a gente. Em todos os seres vivos, os mesmos códons são capazes de codificar para os mesmos aminoácidos. Ao observar esses códons, é preciso chamar a atenção para pelo menos 4 deles, os 4 códons especiais. O primeiro deles é o códon metionina, o códon AUG que codifica para o aminoácido metionina. O códon AUG é um códon codificante e ele codifica para o aminoácido metionina. Mas o interessante é que, na maioria das proteínas, é sempre metionina o primeiro aminoácido que aparece. Na maioria dos RNAs mensageiros, AUG tende a ser a primeira sequência que aparece. Então, por conta disso, a metionina é conhecido como o aminoácido de iniciação. Ou, melhor ainda, o códon AUG é conhecido como códon de iniciação, o que significa dizer que, na maioria das vezes, o códon AUG é o primeiro que aparece nas cadeias de RNAs mensageiros. Mas isso não é uma regra. A gente pode encontrar RNAs mensageiros em que o primeiro códon não é necessariamente o códon AUG, e que o primeiro aminoácido a ser adicionado na cadeia polipeptídica não é necessariamente uma metionina. Mas é o que acontece na maioria das vezes. E por isso a literatura vai mostrar para vocês que o códon AUG é um códon que é conhecido como códon de iniciação. Os outros 3 códons especiais que a gente observa nessa tabela são os códons UAA, UAG e UGA. A gente também já tinha falado sobre eles anteriormente, mas vale a pena relembrar. O AA, o AG e o GA são códons para os quais não há
codificação. Ou seja, não existe RNA transportador que vai casar direitinho com essa informação, o AA, ou com a informação UAG, ou com a informação UGA. Por isso a gente chama esses códons de parada, ou simplesmente stop códons. O que significa dizer que sempre que o ribossomo chega em uma trinca como o AA, ou o AG, ou o GA, o que o ribossomo entende é que a informação para produzir uma proteína já acabou, que a proteína já foi completamente produzida. Então, esse é um sinal importante para que ocorra o término da tradução. Significa dizer, então, que o que a gente espera encontrar em toda molécula de RNA mensageiro é que, no final da molécula de RNA mensageiro, a gente encontre um desses 3 códons de paradas. Todo RNA mensageiro, no final da informação, a gente vai encontrar ou a sequência UAA, ou a sequência UAG, ou a sequência UGA, que são os 3 códons de parada. Todos os outros são códons codificantes, e todos os outros são capazes de dar para o ribossomo informação para a adição de um aminoácido na cadeia polipeptídica. Percebam ainda que existem muitos aminoácidos para os quais existem múltiplos códons, ou seja, prolina, por exemplo, pode ser codificada por qualquer um desses códons. Leucina pode ser codificada por qualquer um desses códons. Então, existe uma redundância na informação genética, né? Existem mais códons do que aminoácidos. Por conta disso, eventualmente, alguns códons vão se repetir na informação. Mas essa repetição de informação, essa redundância na informação gênica, ela é unidirecional. Apesar do fato de que um aminoácido pode ser codificado por vários códons diferentes, eu preciso chamar a atenção para o fato de que cada códon, individualmente, só é capaz de codificar o mesmo aminoácido. Parece confuso, mas, mais uma vez, é muito simples. O que eu quero dizer com isso é que um aminoácido como prolina pode ser codificado pelo códon CCU, ou pelo códon CCC, ou pelo códon CCA, ou pelo códon CCG. Qualquer um desses que aparecer vai codificar para a prolina. Então, a prolina tem múltiplas informações possíveis informações para que ela seja adicionada à cadeia polipeptídica. Mas, individualmente, o códon CCU não codifica para outro aminoácido, ele só codifica para a prolina. Individualmente, o códon CCC não codifica para outro aminoácido, ele codifica apenas para prolina. É como a relação existente entre uma loja matriz e uma loja filial. Uma loja matriz pode ter várias filiais diferentes, mas, individualmente, cada filial só pode estar associada a uma matriz. É mais ou menos assim que funciona com o nosso fluxo de informação gênica. Então, ao observar essa tabela e depois de ter entendido esses processos, a gente vai perceber que a literatura usa esses termos, mas esses termos servem para indicar para a gente tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já aprendeu. O nosso código genético é universal e degenerado. Dizer que o nosso código genético é universal é dizer que não importa qual ser vivo está sendo estudado, ele vai respeitar as informações apresentadas nessa tabela. Não importa se eu estou estudando uma bactéria, ou uma planta, ou um animal, ou um ser humano, não importa o ser vivo que está sendo estudado. O fluxo de informação gênica vai seguir essa regra. O códon UCU codifica para a serina em todos os seres vivos. O códon CAU codifica para a histidina em todos os seres vivos. O nosso código genético é universal, ou seja, ele funciona da mesma maneira em todos os seres vivos. Além disso, a gente costuma dizer que o nosso código genético é degenerado. E degenerado aqui é no sentido de redundante. Degenerado aqui é no sentido de que ele se repete. Ou seja, a degeneração do material genético é encontrada no fato de que a gente tem vários códons diferentes capazes de codificar para um mesmo aminoácido. Então, esse evento a gente chama de degeneração. Beleza. Uma característica importante de procariotos é a de que, quando a gente observa o fluxo de informação gênica, caso a gente esteja observando a produção de uma proteína com um número N de aminoácidos, o que a gente vai observar
é que o gene que tem a informação para produzir esse aminoácido possui o triplo do número de pares de bases quando a gente compara com o número de aminoácidos. Por que isso acontece? É muito simples. É porque os aminoácidos são adicionados em uma cadeia polipeptídica a partir da leitura de trincas de informações do RNA mensageiro, que, por sua vez, foi produzida a partir de pares de bases do DNA. Ou seja, no DNA nós temos uma fita dupla, que dá origem à informação em uma fita simples, e essa informação da fita simples de RNA é lida de 3 em 3 para poder dar origem a uma proteína. Então, a gente sempre vai ter um RNA mensageiro que tem o triplo do número de nucleotídeos quando a gente compara com os aminoácidos da cadeia polipeptídica a que ela está se referindo. Então, em um exemplo, se a gente tem um DNA cuja região codificadora do gene é formada por 60 pares de nucleotídeos, a informação que possui 60 pares de bases, a gente vai perceber que esse DNA vai dar origem ao RNA, que tem 60 nucleotídeos. Por que aqui eu chamo de pares de nucleotídeos e aqui eu chamo só de nucleotídeo? Ou porque aqui pode aparecer a informação 60 pares de bases e aqui no RNA a gente chama só de bases. É porque o DNA é uma fita dupla e a informação é representada pelo par de bases, a base nitrogenada de uma fita com a base nitrogenada da fita complementar. O RNA, por se tratar de uma molécula de fita simples, possui informação que é representada apenas por uma base nitrogenada. E, caso a gente produza um RNA mensageiro que tem 60 nucleotídeos no seu cerne de informação, o que a gente vai ver é que ele vai dar origem a uma proteína que tem 20 aminoácidos. Por quê? Esses nucleotídeos são lidos de 3 em 3. Essa matemática bonitinha só bate para os procariotos. Em um outro exemplo, caso a gente tenha um procarioto em que a região codificadora do gene tem 3.000 pares de bases ou 3.000 pares de nucleotídeos, a gente vai ver que a RNA polimerase vai produzir então um RNA mensageiro que tem 3.000 nucleotídeos. E a proteína produzida a partir disso vai ser uma proteína que tem 1.000 aminoácidos. É só dividir por 3. Por quê? Mais uma vez, o RNA é lido em códons, é lido em trincas, de 3 em 3. Essa matemática tende a bater bonitinha apenas para procariotos. Em eucariotos, pode acontecer uma situação como essa, de a gente ter um DNA com 3.000 pares de nucleotídeos ou 3.000 pares de bases. Esse RNA produzido a partir daqui seja um RNA que tem 3.000 nucleotídeos, mas esse RNA gigante dá origem a uma proteína pequenininha. Isso pode acontecer e tende a acontecer muito frequentemente em eucariotos. Por que isso acontece em eucariotos? Porque em eucariotos, o RNA produzido ele é dividido em segmentos de informação que a gente chama de exons e introns. Exons são os segmentos de informação do RNA mensageiro que são importantes para a produção de uma proteína e que devem ser conservados. Os introns são segmentos de informação do RNA mensageiro que não são interessantes na produção de uma proteína e que devem ser eliminados. Um RNA mensageiro recém-produzido de eucariotos possui tanto exons como introns. Mas esse RNA que tem exons e introns ainda não está pronto para poder ser passado adiante para o processo de tradução. Ele só vai estar maduro, pronto para uso, uma vez que os seus introns sejam removidos. Isso significa dizer que a gente pode ter uma grande molécula de DNA, um gene que possui uma grande quantidade de informação, que uma vez transcrita em RNA, dá origem a uma molécula de RNA que possui muita informação, mas segmentos dessa informação vão ser retirados. Quando os introns são removidos e os exons são reconectados, a gente dá origem, então, a uma molécula de RNA maduro que é bem menor do que a molécula de RNA original, e é esse RNA maduro que vai ser, então, encaminhado ao ribossomo para que proteína seja produzida. Isso é uma característica comum
de eucariotos. A situação comum é a de que eucariotos possuem RNA mensageiro, que é dividido em exons e introns. E o que a gente espera é que nos eucariotos exista a adequada remoção dos introns e a reconexão dos exons. Embora isso seja muito comum nos eucariotos, em algumas exceções, situações semelhantes podem ser encontradas em procariotos. E embora a gente espere encontrar isso em todos os genes eucariotos, em raras situações o RNA recém-produzido já é um RNA pronto para uso. Mas qual é a regra da coisa? A regra é a de que procariotos não possuem RNA mensageiro com exons e introns. O RNA mensageiro de procariotos é formado só por exons, enquanto que o RNA mensageiro de eucariotos é que é formado por exons e introns, e que nessa situação, o que a gente espera que aconteça é que os introns sejam removidos e que os exons sejam reconectados. Essa é a regra, mas obviamente algumas exceções podem ser encontradas na natureza. Então a gente pode encontrar sim alguns procariotos que possuem RNA mensageiro que é dividido em exons e introns. Beleza. Então, a gente entendeu o que é um gene. Um gene é um segmento de informação encontrado na molécula de DNA que vai ser passado adiante na forma de RNA. E se o RNA produzido a partir desse gene for um RNA do tipo mensageiro, então a gente vai ter uma proteína sendo produzida a partir dessa informação. E a gente viu como é que se comporta de maneira muito básica o gene, tanto de eucariotos como de procariotos. Como o RNA mensageiro é produzido em eucariotos e em procariotos. Quais são, então, as diferenças encontradas no genoma de eucariotos e procariotos? Para quem não está familiarizado com esse termo, mais uma vez, genoma é toda a informação genética de um ser vivo. Se a gente entende uma molécula de DNA como um livro e um gene como um capítulo de livro, o genoma seria uma biblioteca. O genoma representa toda a coleção de informação genética de um ser vivo. Então, em nós, seres humanos, o nosso genoma é dado a partir de toda a informação genética encontrada em todos os nossos cromossomos. Os procariotos tendem a possuir, na maioria das vezes, apenas um cromossomo. Enquanto que em nós, eucariotos, o que a gente espera encontrar é a presença de múltiplos cromossomos, principalmente em pares. Então, nós, seres humanos, por exemplo, nós temos 23 pares de cromossomos, dos quais um desses pares é um par sexual, né? Nos homens, XY, nas mulheres, XX. Em procariotos, a gente não espera encontrar múltiplos cromossomos. Na maioria das vezes, em geral, os procariotos possuem cromossomo único, mas em raras exceções a gente pode encontrar mais de um cromossomo e, na maioria das vezes, a gente vai encontrar cromossomos associados a elementos plasmidiais. Sobre os plasmídios, a gente também vai conversar de maneira um pouquinho mais aprofundada ao longo das nossas próximas aulas. Além disso, uma outra característica importante do genoma de procariotos é que esse cromossomo, essa molécula de DNA que a gente encontra nos procariotos, tende a ser uma molécula de DNA circular, enquanto que nos eucariotos, a molécula de DNA é uma molécula de DNA linear. Mas pode acontecer de, em procariotos, a gente encontrar também DNA linear, embora isso seja a exceção. Qual é a regra da coisa? Genomas de procariotos tendem a ser de cromossomos únicos e com DNA circular. Além disso, uma outra diferença importante nos genomas de eucariotos para os genomas de procariotos é quanto ao número de réplicons. Réplicon pode ser substituído também por origem de replicação. Então, um réplicon ou uma origem de replicação nada mais é do que o ponto da molécula de DNA a partir do qual essa molécula será duplicada. De maneira geral, os procariotos possuem moléculas de DNA que possuem apenas um réplicon, ou seja, é a partir de um único ponto que a molécula de DNA começa a ser duplicada. Em algumas situações, a gente pode encontrar procariotos que podem possuir até 3 réplicons, até 3
origens de replicação, mas na maioria das vezes a gente encontra moléculas de DNA procarióticas que possuem apenas uma origem de replicação. Nos eucariotos, a gente encontra dezenas, centenas ou até mesmo milhares de origens de replicação em cada molécula de DNA. E isso acontece porque nós temos DNA muito maior em quantidade do que procariotos. O que significa dizer que a gente precisa de muito mais pontos de origem para a duplicação, para que a duplicação do material genético consiga ser eficiente, consiga ser efetiva, e aí as células possam fazer tanto mitose como meiose. Se cada molécula de DNA nosso possuísse apenas uma origem de replicação, a duplicação do DNA ia demorar demais para acontecer. E aí a gente não ia ter uma duplicação de DNA que seria efetiva e que permitisse a duplicação das nossas células. Como procariotos possuem uma quantidade de DNA que é muito menor do que a quantidade de DNA encontrada em eucariotos, então, na maioria das vezes, a presença de apenas uma origem de replicação já é o suficiente para permitir que o DNA seja duplicado em tempo hábil para que as células possam, então, se multiplicar. Uma outra característica importante que permite a diferenciação adequada também de genes eucariotos e de genes procariotos é o que a gente chama de óperons. Óperons são genes que possuem mais de uma região codificadora. Óperons tendem a ser encontrados somente em procariotos. Ou seja, em procariotos, a gente pode encontrar genes que apresentam uma primeira região reguladora, uma segunda região reguladora e então várias regiões codificadoras, uma do lado da outra. Em eucariotos, isso não acontece. Em eucariotos, todo gene possui uma região codificadora apenas, uma região codificadora apenas. Ou ainda, o conceito que pode aparecer para vocês nos livros é o conceito de gene monocistrônico e gene policistrônico. Esse termo está associado ao uso da palavra cistron. E cistron é o termo dado a uma região codificadora que tem uma informação isoladamente. O que a gente percebe é que óperons são genes policistrônicos, ou seja, são genes que, em suas regiões codificadoras, nós encontramos mais de um cistron. Então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo um gene que tem um cistron A, um cistron B e um cistron C. O RNA mensageiro produzido a partir desse gene tem informação para produzir a proteína A e, simultaneamente, a informação para produzir as proteínas B e C. É um mesmo RNA mensageiro que está sendo utilizado para a produção de múltiplas proteínas. A presença de óperons nas bactérias é um elemento importante que facilita a regulação da expressão gênica, ou seja, uma bactéria faz apenas um evento de transcrição e apenas um evento de tradução e, a partir daí, produz duas ou até mesmo três proteínas diferentes. Nos eucariotos, os genes tendem a ser monocistrônicos, ou seja, cada gene eucarioto possui uma informação apenas, e essa uma informação vai ser utilizada para produzir apenas uma proteína. E caso um eucarioto precise produzir três proteínas diferentes, então vai ser preciso que ela acesse a informação de três genes diferentes. Então, óperons são exclusivos de procariotos. E a presença de óperons nos procariotos é uma característica importante que permite que os procariotos produzam múltiplas proteínas simultaneamente a partir de apenas um evento de tradução. Para os procariotos isso funciona bem, porque na maioria das vezes a expressão gênica de tudo nas bactérias é muito aumentada, ou a expressão gênica de tudo nas bactérias é muito diminuída. De fato, como aquela imagem do interruptor que a gente viu no início, né? Ou está tudo funcionando no máximo, ou está tudo funcionando no mínimo. Então faz sentido que as bactérias produzam proteínas dessa maneira. Nós, eucariotos, possuímos mecanismos de regulação de expressão gênica que são bem mais elaborados, já que nós podemos estar produzindo muito de uma proteína, ao mesmo tempo que não estamos produzindo absolutamente nada de outras proteínas.
a depender do momento em que a célula se encontra e a depender do tipo celular que a gente está estudando. E por último, mas não menos importante, uma diferença importante nos genomas de eucariotos e de procariotos diz respeito ao grau de redundância gênica. O que é redundância gênica? É a presença de genes que se repetem. É a presença de múltiplos genes dentro do genoma que possuem exatamente a mesma informação. Na maioria das vezes, os procariotos possuem um baixo grau de redundância gênica, enquanto que eucariotos possuem elevado grau de redundância gênica. Ou seja, pode acontecer de a gente encontrar o mesmo gene em mais de um momento, mais de um pedaço de DNA de procariotos, embora isso não seja tão comum. Isso é mais comum de acontecer em eucariotos do que procariotos. E é um dos mecanismos que explicam o porquê que o DNA de eucariotos tende a ser muito maior do que o DNA de procariotos. Isso acontece porque em procariotos, sequências gênicas repetidas tendem a ser eliminadas. As bactérias não vão ter informação repetida, quando a presença de apenas uma cópia dessa informação já é o suficiente para que ela consiga produzir adequadamente as suas proteínas. Caso a gente encontre em procariotos sequências gênicas repetidas, elas tendem a ser eliminadas. Elas só vão se manter repetidas caso exista uma grande pressão ambiental. Sequências gênicas repetidas só vão ser encontradas em procariotos naquelas situações em que aquele gene estiver sendo utilizado de maneira exacerbada pela bactéria naquele momento. Então, isso acontece, por exemplo, em bactérias que possuem genes de resistência a antimicrobianos. Quando a mesma bactéria é submetida sucessivas vezes à presença de um mesmo agente antimicrobiano, ela pode não apenas desenvolver um gene, adquirir um gene que lhe habilite a ser resistente àquele antibiótico, como pode apresentar sequências repetidas desse mesmo gene, para facilitar a expressão desse gene e então permitir que a bactéria sobreviva naquele ambiente. Então, por hoje nós terminamos por aqui. É um conteúdo que é um pouco denso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, portanto, por favor, não deixem de me procurar. Muito obrigado a todos vocês. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.